Agora nós vamos falar um pouco mais a respeito dos LPS, os lipopolissacarídeos, que é o principal gatilho ativador da inflamação intestinal. É o principal gatilho para desbiose, para aumentar a hiperpermeabilidade intestinal. Esses LPS, eles são os gatilhos, eles são originários da parede, da parede celular das bactérias intestinais, ou seja, é a carcaça da bactéria gram-negativa. E esses lipopolissacarídeos, eles conseguem atravessar a barreira intestinal. Isso quando a gente tem um quadro de hiperpermeabilidade intestinal instalado. Então, nesse quadro de desbiose, o LPS ele consegue atravessar essa barreira intestinal. E uma vez que ele atravessa essa barreira intestinal, ele começa a estimular as citocinas pró-inflamatórias. E essa resposta imunológica, ela é mediada pelos macrófagos, né? E esses macrófagos que começam a produzir as citocinas inflamatórias. Então, uma literatura muito vasta comprovando que a endotoxemia provocada pelos LPS, levando às doenças crônicas, às doenças metabólicas. Tudo começa com os fatores ambientais que levam a mudanças na microbiota intestinal, que por sua vez vão alterar a permeabilidade, aumentar a produção de lipopolissacarídeos e levar a um quadro de endotoxemia. Esse quadro de endotoxemia é uma inflamação instalada e aí começamos a síndrome metabólica. Então, uma das estratégias mais eficientes para a gente trabalhar o emagrecimento em um paciente obeso é tratar do intestino dele, é fazer uma mudança na qualidade e na quantidade das bactérias e provocando, restabelecendo um equilíbrio intestinal. Então, essa inflamação crônica, ela está diretamente ligada à microbiota intestinal. E é uma das características dessa inflamação, é o aumento dos lipopolissacarídeos, levando a esse processo de inflamação. Uma vez instalado esse processo inflamatório, endotoxemia, proveniente do acúmulo, do aumento dos LPS, nós temos alterações da mucosa intestinal e um maior risco de surgimento das doenças metabólicas, principalmente a obesidade. Então, como que ocorre essa ativação? O LPS, ele se liga a uma proteína, ativa o Toll-like receptor. Isso faz com que desencadeie sinais de transdução, estimulando, otimizando o NF-kappa-beta, que começa a produzir, a sintetizar as citocinas inflamatórias. Então, após a translocação dessas bactérias para outros tecidos, começa a produzir uma inflamação sistêmica, né? Porque esses LPS, eles conseguem fazer translocação bacteriana e começa a cair de forma sistêmica. E aí a gente tem essas citocinas inflamatórias gerando uma inflamação sistêmica. Alguns estudos mostrando que a concentração de LPS no plasma aumenta os receptores Toll-like e levando a essa resistência à insulina. Então, nós temos uma dieta hiperlipídica associada a uma dieta hiperglicêmica, que aumenta a LPS, que aumenta o Toll-like receptor 4, que aumenta a NF-kappa-beta, leva à inflamação, a resistência à insulina e uma resistência também à leptina. A leptina é um hormônio que é produzido pela célula adiposa e que inibe a fome. E aí é muito interessante isso, porque a gente pode pensar que, mas a leptina não é produzida no tecido adiposo?
O obeso não tem muito tecido adiposo, então o obeso tem muita leptina. A leptina não é um hormônio que inibe a fome, então se o obeso tem muita leptina, ele não tem fome. Mas acontece que nesse contexto nós temos a resistência à leptina. O obeso tem sim muito tecido adiposo, tem muita síntese de leptina, mas essa leptina não consegue fazer o papel dela e inibir a fome. Ele começa a desenvolver uma resistência a esse hormônio da leptina. Bom, depois de entender bem o que é esse quadro de desbiose, essa alteração da permeabilidade intestinal, como que essas bactérias fazem translocação bacteriana e provocam uma inflamação, vamos falar um pouco de como nós vamos tratar isso, de que forma que nós vamos modular essa desbiose intestinal. Nós trabalhamos com o programa 6Rs. Nós dissemos que é o programa 6Rs, por quê? Primeiro, a gente tem que remover os patógenos, os xenobióticos e os alérgenos alimentares. Então, primeiro a gente remove, depois a gente repara. Né? Repara de que forma? A gente coloca uma dieta não irritativa, uma dieta que eliminou todos esses xenobióticos, patógenos, né? Depois a gente recoloca, né? A gente tira, trata e recoloca. Recoloca o quê? Aumenta o ácido clorídrico, que vai favorecer a digestão, que vai otimizar o processo digestório, coloca enzimas digestivas, se for o caso, né? Depois a gente reinocula. O que significa o reinocular? A gente vai trabalhar com os prebióticos e com os probióticos. Depois a gente reequilibra e finalmente a gente reavalia. Então, programa 6Rs, por quê? Porque a gente remove primeiro, tira, exclui, repara, recoloca, reinocula, reequilibra e finalmente reavalia. Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente faz com o paciente é remover os patógenos, os xenobióticos e os alérgenos, né? É uma estratégia que a gente usa assim 1 mês, até 3 meses a gente faz a exclusão disso tudo, né? É muito comum a gente nesse momento excluir diversos alimentos, né? E para isso a gente também pode auxiliar com algumas ervas, alguns fitoterápicos que são muito indicados nesse momento para remover os patógenos. Então nós temos o alecrim, cujo nome científico é o Rosmarina officinalis. Nós temos o orégano, cujo nome oficial é o Oreganum vulgare, o gengibre, que é o Zingiber officinalis. O alho tem um efeito fantástico nesse processo de remoção de xenobióticos, o alho sativo, o tomilho, né, que é o Thymus vulgaris, a cebola, o alho cepa também, é um dos fitoterápicos que tem uma ação bastante potente nesse momento de remoção dos patógenos, o cranberry, a romã, a guaçatonga, nós vamos falar da guaçatomba, que é a Casearia silvestris, que é uma planta importante nesse contexto, porque ela aumenta muco, ela cicatriza, então é uma planta que a gente usa bastante. Berberis vulgaris, que é a berberina, a menta piperita, que é a hortelã, e o própolis. O própolis é um dos alimentos que mais tem fitoquímicos, polifenóis, são mais de 180 compostos bioativos. Então, é um alimento bastante interessante que também contribui nesse contexto. Então, o que é que a gente está fazendo nesse momento? Para tratar a desbiose, a gente está tirando tudo que agride, tudo que inflama essa desbiose e através de quê? Dessas especiarias que eu citei. Então, a gente tem o orégano. Se a gente usar o orégano 1 colher de chá 2 vezes ao dia, a gente está trabalhando isso. O alecrim, 1 colher de chá 2 vezes ao dia, que a gente pode pôr nas carnes, na salada, fazer um tempero funcional com todas essas ervas.
o hortelã, o gengibre. Uma prática eficiente é a colocação do hortelã na água, né? E aí a gente está consumindo isso diariamente e tem um efeito muito bom. O gengibre, né, que tem diversas utilidades. O gengibre também é muito interessante e uma maneira prática de usar o gengibre é ralar o rizoma e colocar em cima na salada, misturar. Então tudo isso a gente está trabalhando para remover os patógenos que estão provocando toda essa questão inflamatória. O alho, né? O alho é um dos mais potentes removedores de patógenos, né? E tem estudos dizendo que o simples consumo de 1 a 2 dentes de alho por dia já favorece esse quadro de desbiose. A cebola, o cravo, e então sim, a gente pode também fazer um mix de tempero com todas essas ervas, bater no liquidificador e usar no nosso dia a dia. Então é uma estratégia bastante eficiente para a gente remover os patógenos e começar a tratar essa mucosa, começar a restabelecer as vilosidades intestinais, diminuindo a permeabilidade. Uma outra coisa que a gente usa muito para remover os patógenos são as sementes. Então, essas sementes, elas são ricas em ácidos orgânicos, as frutas cítricas. Dentre essas sementes, uma das que a gente mais utiliza é a semente de abóbora. A semente de abóbora tem uma ação antifúngica muito eficiente, tem bons resultados contra parasitas, contra fungos. A gente pode comer crua, pode mastigar junto com o fruto. Então pode separar, lavar, secar, moer e usar o pó. Então as sementes, elas têm uma ampla gama de maneiras de preparo, né? Inclusive de fazer snacks, aperitivos. A gente pode, por exemplo, levar essas sementes de abóbora no forno, salpicar com cúrcuma, salpicar com todos aqueles temperos que eu disse anteriormente, tomilho, orégano, hortelã. Fica muito saboroso e serve como aperitivo, snacks para a gente beliscar. Então é uma estratégia bastante eficiente e com isso a gente está removendo os patógenos. Então, antes de tratar da mucosa, eu preciso remover isso, né? O alecrim, que é uma das ervas bastante utilizada, o Rosmarinus officinalis, a parte utilizada dele são as folhas. Ele tem o maior interesse dos estudiosos em relação ao alecrim são os óleos essenciais. Ele tem óleos essenciais importantes, tem compostos fenólicos muito importantes, principalmente o ácido rosmarínico, ácido clorogênico e ácido cafeico. Tem ácidos orgânicos, saponinas, alcaloides, flavonoides, diterpenos. Então, o alecrim é uma das ervas muito estudada e tem uma grande quantidade de compostos bioativos. Então, o alecrim é uma erva, um fitoterápico muito utilizado devido à sua riqueza em compostos bioativos. E tudo isso favorecendo essa questão da digestão, o efeito protetor do fígado, pois ele estimula o processo de desintoxicação, né? Tem um efeito positivo em cognição, isso por conta dos óleos essenciais, né? E assim, o consumo dele raramente provoca algum efeito adverso, alguma reação no trato gastrointestinal. Uma outra erva que é bastante utilizada também é o Taraxacum officinalis. O Taraxacum officinalis, ele tem diversas ações importantes, mas eu acho importante ressaltar ele aqui porque um estudo in vitro, não é em vivo, né? Mas um estudo in vitro em células mostrou que o Taraxacum officinalis, ele aumenta 14 cepas de bifidobactérias, incluindo o bífido e o bifidobactérias longo. Então, olha que sensacional.
eu tenho um processo de desbiose, eu removi todos os patógenos e agora eu preciso recolocar. E eu tenho uma erva, o Taraxaca officinalis, que aumentou a proliferação de 14 tipos de Bifidobactérias. Lembrando que as Bifidobactérias são as bactérias benéficas para o nosso organismo. São elas que protegem da inflamação, são elas que protegem do quadro inflamatório. Um outro fitoterápico muito importante é o alho sativo. O alho, ele tem diversos componentes bioativos também, né? E contribui para a restauração desse quadro de desbiose. Importante também falar, não basta comer o alho, a gente tem que saber como consumir isso de forma adequada. E a gente achou uma palavra assim adequada, a gente fala que o alho tem que ser arranhado. Arranhado, a gente precisa fazer pequenos cortes nele para poder ter todos esses benefícios dos compostos bioativos, né? Então, você pode fazer essa maceração em água fria, né? Acrescentar uma colher de café em 30 ml de água, né? Aí mexe e tal. E esse alho, dessa forma, tem propriedades hipocolesterolêmicas importantes. A gente vai ter cuidado com o alho em que situação? Principalmente naquele paciente que já está tomando medicação para hipertensão. O alho tem um poder hipotensor muito grande, muito forte. Então, aquele paciente que já toma medicação para diminuir pressão, a gente tem que ter cuidado com o alho, porque pode otimizar esse efeito hipotensor. Então, o alho, ele tem uma boa associação com o hortelã, com o funcho, com algumas ervas que vão, em sinergismo, vão aumentar o efeito, as propriedades biológicas do alho. A Pimpinella anison, a erva doce, é um outro fitoterápico também muito utilizado. Tem as partes usadas da Pimpinella anison são os frutos, a erva doce, né? Tem óleos essenciais, tem flavonoides, tem quercetina, tem luteolina, tem cumarinas, tem mucilagens, tem pectinas, tem fitosteróis. Também é uma planta riquíssima em compostos bioativos. A Pimpinella anison, a erva doce, tem ação antiespasmódica, ela melhora a dificuldade de digestão, a dispepsia funcional, tem uma ação digestiva, alivia náuseas, melhora a litose, né, devido ao seu óleo essencial, melhora cólicas menstruais, tem um efeito anestésico, então também tem diversas ações importantes. Uma forma boa de utilizar a Pimpinella anison é na forma de tintura. E a tintura, em torno de 30 a 40 gotas, até 4 vezes por dia. É bom a gente lembrar que quando a gente quer um efeito do fitoterápico no aparelho gastrointestinal, no estômago, no intestino, a forma mais ideal para se manipular o fitoterápico é a tintura. Porque a ação da tintura começa na boca, ela estimula secreções salivares, né? Então, assim, quando a gente quer a ação de um fitoterápico agindo no sistema gastrointestinal, inclusive fígado, a gente deveria preferir as tinturas. O efeito é melhor. Agora, quando a gente quer um efeito do fitoterápico, por exemplo, no sistema nervoso, aqueles fitos que abrem os canais de GABA, promovendo relaxamento, a gente deveria preferir os extratos secos padronizados. O Pelmus boldus é o boldo do Chile. O que a gente utiliza dessa planta são as folhas também,
E o boldo, ele tem uma associação sensacional com a alcachofra, Cinnaris collimus, e com o alecrim, o Rosmarinus officinalis. A ação do boldo, ela é hepatoprotetora, reduz os flatos, é um potente carminativo para reduzir gases, é colagoga e colerética. O que é um fitocolagoga e colerético? É aquele que aumenta a bile e faz a vesícula biliar contrair. Por que isso? Porque quando a gordura, nós ingerimos nós tivemos uma alimentação altamente gordurosa, isso chega no intestino. Quando esse bolo chega no intestino rico em gordura, nós temos a vesícula que está estocando bile e que ela precisa ser contraída para colocar essa bile do intestino e emulsificar a gordura, favorecendo a digestão. Então, onde que o boldo vai agir? Isso aí, ele é colagogo e colerético, ele aumenta a produção de bile e ele faz com que a vesícula biliar contraia e coloque a bile no intestino. Então, é uma das ervas que mais tem esse efeito, colagogo e colerética. Ele ajuda nas cólicas intestinais, nos distúrbios gástricos, também é antioxidante, é uma erva, um chá medicinal muito eficiente contra a oxidação da LDL. O boldo também, ele tem alguns efeitos adversos, né? E o mais importante deles é que a gente nunca deve usar o boldo, né, para aquelas pessoas que estão com alguma disfunção na vesícula. Então, por isso é que eu sempre digo, nunca faça uso de um fitoterápico sem procurar um profissional especialista nessa área, porque a mesma planta que causa benefícios para inúmeras pessoas pode ser um veneno para uma determinada pessoa. E o boldo, eu estou dizendo isso porque é muito comum as pessoas usarem o chá de boldo para poder melhorar a digestão. E se essa pessoa tem alguma disfunção na vesícula biliar, se ela tem cálculos biliares, qual que é a função dele? Não é fazer a vesícula contrair, esvaziar? E aí, um cálculo desse para do ducto biliar e a gente vai ter um problema muito sério. Então, a gente não deve usar o boldo com essa pessoa que tem esse problema.